Olá, pessoal! Com a participação dos vereadores mirins da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, estamos iniciando o programa Fala Vereador. Nosso programa tem o objetivo de levar ao conhecimento da comunidade um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelos nossos parlamentares jaraguaenses. O nosso bate-papo de hoje é com uma mulher que atua em prol das pessoas, com ênfase nos direitos das pessoas com deficiência e das mulheres, com atuação em projetos que visam a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Ela tem 2 pais e 2 mães, filha biológica da dona Estina e do seu Atalíbio, e filha adotiva da dona Edelésia e do senhor Sabino. É esposa do Nini e mãe da Kelly. Começa agora o Fala Vereador com a vereadora Nina Santim Camelo. Vereadora, seja muito bem-vinda. Obrigada, André. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vereadora, vamos começar o nosso bate-papo, a nossa conversa no programa Fala Vereador. Durante todo o nosso programa, fique à vontade, pode tomar café, tomar água, o espaço é seu, juntamente com os vereadores mirins. Vamos começar então, vereadora, falando sobre a introdução da sua biografia, que chama atenção, pois você começa nos contando sobre ter 2 pais e 2 mães. Então, eu sou natural de São Lourenço do Oeste, nasci naquela cidade e saí quando eu tinha 21 anos. Sou filha da dona Estina e do seu Atalíbio, que são meus pais biológicos, os que me criaram até 13 anos de idade. Se eu chorar, vocês me desculpem, mas é que eu não gosto de falar muito sobre mim, porque a minha história, eu tenho certeza que se a gente fosse ficar aqui, a gente ia ficar horas falando sobre a minha trajetória. Eu fui adotar, então meus pais, eu fiquei com eles até os 13 anos, nós éramos em 8 irmãos, né? Eu era do meio e o meu pai abandonou a minha mãe quando eu tinha 13 anos de idade, deixando minha mãe com seus 8 filhos, né? E eu comecei a cuidar dos Sejanes meio-dia eu cuidava dos Sejanes e meio-dia eu ia para aula. Até que um dia a minha mãe a biológica chegou para minha mãe adotiva e disse assim: se eu fosse hoje doar uma filha minha, eu gostaria que fosse para vocês. E quando eu morrer, ela disse assim, eu gostaria de doar um filho meu para vocês. Aí a minha mãe adotiva disse, e por que a senhora não nos doa ela hoje, em vida? Né? Então, eu comecei a cuidar dos Sejanes, meio-dia para aula, meio-dia para casa. E a partir daquele momento, então, eu fui morar definitivamente junto com a dona Edelésia e o seu Sabino, que são meus pais adotivos, e que eu tenho só o Sejanes como irmão, que também é adotivo. O Sejanes foi adotado em Passo Fundo. Meu pai adotivo, ele era prefeito em São Lourenço do Oeste naquela época, então o sangue já corre nas veias, porque eu aprendi muito com ele, graças ao meu pai adotivo, eu posso dizer assim que tive uma vida maravilhosa, onde a gente aprendeu a olhar para as pessoas de uma maneira diferente, pois ele como prefeito, ele sempre buscava o melhor para as pessoas. A minha mãe biológica, uma mulher, a dona Estina, que lutou muito, lavava a roupa para fora, nós plantávamos alface para vender, para sustentar a nossa família, pois 8 filhos naquela época não era fácil. Então eu tenho muito que agradecer, tanto ao meu pai e minha mãe adotiva por ter me colocado no mundo, e agradecer meus pais biológicos que me adotaram, pois hoje eu cuido dos Sejanes. Eu sempre digo assim, a partir do momento que você tiver uma outra família, nada é por acaso. E se hoje eu estou nessa família adotiva, com certeza é para cuidar dos Sejanes, que é meu irmão adotivo. Vereadora, o nosso propósito no Fala Vereador é trazer isso, é trazer histórias dos nossos parlamentares, conhecer um pouquinho mais sobre as pessoas que estão dentro da Câmara de Vereadores, os nossos vereadores, e obrigado por compartilhar a história conosco. Vamos começar a interação com os mirins, aonde eles fazem as perguntas para a vereadora. Começando com Alice. Vereadora Nina, nós ficamos muito curiosos para saber como que a Nina tem um marido chamado Nino. Então,
Eu sempre digo assim, a minha história com meus nomes, né? Porque são vários nomes que eu tenho, não é só Nina, né? Então, quando eu nasci na minha mãe, na casa da minha mãe biológica, eu era chamada de Preta. E quando eu fui batizada Maria Dilene. E quando eu fui registrada, naquela época tinha muita confusão de registro, tu nascia em setembro, era registrada lá em outubro, mas eu nasci no dia 7 de setembro e fui registrada no dia 7 de setembro, já vou chegar por causa do Nini, tá? Então, eu era Maria Dilene, fui registrada Maria Finger, e quando eu fui adotada, os meus pais alteraram o meu nome e deixaram só Maria. O Nini dele, ele vem desde pequeno com esse nome, né? Por causa que Nini em italiano quer dizer pequeno. E ele era uma pessoa muito pequena, muito humilde, né? E a família dele sempre chamou ele de Nina. E aí, eu quando cheguei em Jaraguá do Sul, nós tínhamos na rede feminina 2 Dilene, né? Porque naquela época me chamavam de Dilene, ainda desde pequena, Preta ou Dilene, né? Aí na rede feminina nós tínhamos 2 Dilene e eles disseram, mas 2 Dilene aqui vai confundir a cabeça das pessoas quando chamar, né? E eles disseram assim, não tem outro nome que a gente poderia chamar? Aí eles ligaram, rede feminina, Nina, Nina, né? E o apelido pegou. Tanto é que agora, hoje, o meu registro de nascimento, eu alterei, faz uns 3 meses atrás, e é onde ficou Nina Santim Camelo. E o apelido do Nina, então, vem desde pequeno. E o nome dele é Adelir Francisco Camelo, nome que ninguém conhece. Vereadora, vamos adentrar agora um pouquinho na história da Nina aluna. E quem traz essa pergunta é a Clara. Vereadora, nós ficamos sabendo que a senhora, quando era aluna, era um pouco bagunceira. Pode nos contar como era a Nina aluna? Eu estudei sempre em São Lourenço do Oeste, em escolas municipais, né? Como é que era a Nina? Eu era meio que travessa, vamos dizer assim, eu era de aprontar dentro da sala de aula, gostava muito de matemática, adorava matemática, números para mim é tudo. Meu pai tentou com que eu fizesse magistério naquela época, mas eu preferi ir para contabilidade, tanto é que fui matriculada para fazer o magistério, cheguei na sala para cursar o magistério, na mesma noite eu disse, não, eu não vou fazer o que os meus pais querem, eu vou fazer o que eu quero para mim. E eu, naquela época, eu queria, sim, fazer contabilidade. Então, eu gostava muito de números, português não gostava muito, até hoje não curto muito português, né, mas matemática eu adoro. E como é que eu era em sala de aula? Aquela que quando acontecia alguma coisa diziam, chama fulana que foi ela. E, certamente, parei até atrás da porta, cheirando a parede também, porque sempre aprontava. Posso contar um caso que eu aprontei? Pode Então, sim. Tá. Um deles que eu me lembro era um dia bem escuro, chovia muito lá fora, né? E eu fui e desliguei a tomada, porque eu pensei, se a luz não voltar, a gente vai conseguir sair mais cedo da sala de aula e pode ir para casa mais cedo, né? Aí voltou as luzes em todas as outras salas de aula e tal, e a professora, meu Deus, aqui tá tão escuro, a gente não consegue nem ler nem escrever, vamos para casa, né? Aí ela olhou para a tomada desligada, ela disse, quem foi? Eles já apontavam para mim, porque lá estava eu. Aí chamaram a minha irmã, para minha irmã vir buscar no colégio, sempre a minha irmã, tadinha, é que vinha buscar nós, porque nossa mãe não tinha condições, e daí ela sempre me dava as broncas, né? Eu chegava em casa e levava a bronca dela, também da mãe, né? Mas aquele dia eu fiquei atrás da porta, cheirando a parede. E tantas outras histórias, sério mesmo, se for contar aqui, não era algo assim que a gente fazia que prejudicava, que fosse algo assim estrondoso, mas era saudáveis, era algo que a gente fazia não pensando na maldade, né? E com certeza eu me destacava também, sempre tive, graças a Deus, tive notas boas, principalmente que dizia em números, né? Daí ali eu era ferro. Vereadora, vamos falar um pouquinho sobre as matérias que você gostava ou que não gostava na época da escola, mas a Maísa vai fazer essa pergunta para você. Vereadora, quais eram as matérias que você mais gostava na escola e quais você não gostava?
Então, mas como eu falei, o meu pai, por vários tempos, tentou me fazer com que eu fizesse o magistério, porque naquela época o professor era considerado bam, vamos dizer assim, né? É o que mais recebia também, mais valorizado, né? E eu sempre fui matemática. Era que eu me identificava com números, né? Com fazer contas, né? Então isso para mim, matemática sempre foi o que mais destaquei, o que eu mais gostei quando estudava. Vereadora, agora eu tenho uma pergunta para você, mas antes disso, mirins, não anotem naquele nosso caderninho de todas as entrevistas, tá? Nós ficamos sabendo que teve uma vez que quando a senhora era criança, depois da aula, vocês passaram cera no quadro. Ixi, Maria, eu tentei não contar essa, só para que né? não tivesse aula de matemática no outro dia, porque tinha uma prova, né, de matemática. Conta melhor pra gente essa história, vereadora. Tem certeza? Tenho. E lembrando, mirins, não anotem isso lá no caderninho que vocês fizeram do Fala Vereador. E nem saia na entrevista, né? Então, para vocês verem naquela época como era diferente dos dias de hoje. Naquela época, quem limpava as salas de aula não tinha contratado pela prefeitura ou pelo estado, pelo município, agente de limpeza. Sempre no final da aula ficava 3 alunos para realizar a limpeza da sala. Nós tínhamos que passar cera na sala, organizar as cadeiras, tirar o pó, limpar os vidros, se tinha janela, nós tínhamos que limpar os vidros das janelas, tudo. Então, era uma época que realmente a gente que fazia isso. Nós não tinha as pessoas que faziam essa limpeza. E naquele dia, numa sexta-feira, fiquei eu e mais 2 amigas minhas para limpar a sala. Aí nós tínhamos a prova, no sábado de manhã, bem lembrado pelo André, de matemática. E eu olhei para aquele quadro e eu disse para as meninas, vocês estão a fim de fazer prova amanhã? Elas, nós não. Eu tenho uma ideia. Vamos passar cera no quadro, que aquela era de madeira, né? Os quadros negros eram de madeira, não é que nem hoje, que é de vidro e tal. E aí eu disse para elas, vamos passar cera no quadro? Na hora, elas, né? Vamos embora. Pegamos, passamos cera em todo o quadro. Aí no outro dia de manhã, chegou a professora, no sábado de manhã, para dar aula, e ela disse, vamos começar a prova, que era a primeira aula nossa, era de matemática. Quando ela escrevia, o giz se balava. Não conseguia escrever no quadro negro, né? Ela disse, o que será que aconteceu nesse quadro? Daí ela olhou direito, ela disse, passaram cera no quadro. Aí olharam para os alunos, quem ficou na sala ontem para limpar a sala? Por favor, venha na frente. Aí as 2 foram. Tá, mas não eram 3? Não, mas ela não veio para a sala de aula hoje. Quem era? Eu. Aí o que fizeram? Foram lá em casa me buscar, nunca me esqueço. A minha mãe foi junto com a professora. Chegamos lá na sala de aula. Aí eles pediram, foram as 3 que passaram a cera. Agora vocês vão lixar o quadro. Daqui as lixas, vocês vão lixar, vocês vão pintar, vocês vão deixar o quadro como era antes. Lá fomos as 3 pintando o quadro. E o resto dos alunos, todo mundo dando risada, né? Tirando sarro de nós, porque nós estávamos pintando o quadro. E tinha um aluno, que também era bem bagunceiro, né? Ele pegou um palito de fósforo na caixa e fez isso aqui, ó. Quando ele fez isso aqui no palito de fósforo, eu tinha o cabelo bem comprido. Aonde que foi o palito de fósforo? No meu cabelo. Aí, além de tudo, começou a pegar fogo no meu cabelo. Então, eram coisas assim que realmente a gente fazia, que marcam a nossa história. Tu imagina, nós éramos em 8 irmãos, sempre a mãe era chamada no colégio porque alguém aprontou alguma coisa, não era só eu, tá? Nós éramos uma turma assim bem unidas e a gente fazia as coisas, a gente defendia um ao outro, mas quando tinha que apontar com o dedo, a gente apontava assim. Vereadora, depois desse momento bastante descontraído, que tanto os mirins e as pessoas que nos acompanham souberam um pouco como que era a Nina na sala de aula, né? Mas ainda vamos falar um pouquinho sobre a época da escola com o Pablo. Vereadora, a senhora pode nos contar como era o lanche na época que você era aluna?
Esse eu vou me engasgar um pouco, tá? Por quê? Como a gente veio lá de uma família de 8 irmãos, naquela época, os nossos pais não tinham condições de dar o melhor para nós. Até os 13 anos, então, eu era de uma família que tinha uma condições financeiras. A partir dos 13 anos, eu fui morar com outra família, com outras condições financeiras. Como é que era o nosso lanche naquela época? Eu nunca me esqueço. De manhã cedo, a mãe deixava um ovo cozido na água para nós levar de lanche, né? Ou batata doce. Garanto que nenhum de vocês trouxeram até hoje de lanche batata ou ovo cozido na água. Alguém já levou na escola batata ou ovo cozido? Não, né? Mas nós levávamos. E isso, a gente chegava na escola com a maior felicidade, porque nós tínhamos ainda o que comer. Muitas vezes a gente até repartia com outros alunos que não tinham nem batata doce e muitas vezes nem ovo cozido na água. E o que a gente usava para levar o nosso material e o nosso lanche? Vocês não vão conhecer, mas eu acho que até um dia dá para mostrar para eles, né, André? Até deve ter alguma foto em casa. Nós levávamos dentro daquele pacote de açúcar cristal, né? Lá dentro a gente levava o nosso material e lá dentro a gente levava o nosso lanche também. Então eu sempre sonhava em um dia poder ter um lanche melhor, né? Só que a partir do momento que quando você tem esse lanche melhor, depois que eu fui adotada, a gente percebe que ainda a batata e o ovo fazia falta na hora de dividir com os amigos. Então, isso é o lanche que a gente sempre levava. Tenho vergonha disso? Nem um pouquinho. Miguel, a pergunta agora é com você. Quando a vereadora era criança, o que gostaria de ser quando crescesse? Então, quando eu era criança, a gente sempre tem vários sonhos na nossa vida, né? E desde pequena eu sempre ajudava muitas pessoas, né? Que nem eu digo assim, a gente ajudava com o lanche, repartia o lanche, fazia as coisas muitas vezes que a gente chegava em casa e a gente levava o pior por causa da mãe, né? Mas eu sempre sonhava em ser uma pessoa que fizesse melhor para as outras pessoas, ajudar as pessoas, e sonhava assim em ser psicóloga na época. E até hoje não realizei esse meu sonho de ser ainda, mas nunca é tarde, né? E estar fazendo o que eu estou fazendo hoje também era um sonho meu de trabalhar em prol das pessoas. Vereadora, na área da inspiração, a Laura Bianca tem uma pergunta para você. Vereadora Nina, a sua mãe biológica está com 92 anos. Ela é sua maior inspiração? Sim. A minha mãe biológica, ela foi uma mulher que sofreu muito, me inspiro muito nela porque é uma pessoa que não tem tristeza. Para ela hoje, se você chegar na casa dela e ela tiver só um bife e você disser, eu tô com fome, ela não vai comer esse bife e vai dar para ti. É uma mulher que não tem tristeza, que ajuda todo mundo que chega na casa dela, recebe todo mundo com um abraço, olha para as pessoas, ajuda o próximo, lavou roupa para fora durante muitos anos, teve dificuldade sim, em criar os seus 8 filhos naquela época, porque ela ficou sozinha, cuidando da gente, né? Nós plantávamos alface, como já falei, para vender, para ajudar a comprar o nosso material, para ajudar a comprar nossos alimentos, né? Não tenho vergonha de dizer o que a gente passou quando a gente era criança. E a minha mãe, para mim hoje, com 92 anos, é um exemplo. Ela me liga toda noite, até esses dias eu disse assim, meu mãe, quando você morrer, eu vou sentir muito a tua falta. E ela disse assim, mas eu levo o celular junto. Porque ela me liga todo dia. Daí ela disse assim, mas o celular acaba a bateria, mãe, daí como é que você vai fazer? Mas então coloca o fixo, porque é difícil a pessoa que hoje tem telefone fixo ainda, mas ela tem. E ela usa o celular muito, ela é uma mulher muito antenada, ligada, adora comentar sobre política, adora falar sobre futebol. Às vezes ela liga no domingo só para falar com o meu esposo, para falar sobre futebol. Você viu aquele jogo tal, aquele jogador, o que aconteceu?
Então, eu me inspiro muito nela, amo ela, adoro a minha mãe adotiva também, que já se foi, né? Tanto o meu pai biológico como o meu pai adotivo e o meu pai também biológico já faleceram, mas a minha mãe, ela é uma pessoa assim que não existe, não existe. Ela benze as crianças também, né? Então, às vezes, chega lá a mãe desesperada. Ai, dona Estina, eu fiquei a noite inteira com meu filho sem dormir. Eu trouxe aqui o meu filho para benzer. No outro dia, a mãe vem agradecer porque a criança dormiu durante a noite. Então, ela tem esse lado espiritual dela também, que eu respeito muito e admiro muito nela também, em ajudar e fazer o bem para as pessoas. Vereadora, agora adentrando já no mundo do emprego, o André tem uma pergunta para você. Qual foi seu primeiro emprego e quantos anos você tinha? Então, André, meu primeiro emprego, o meu pai tinha hotel em São Lourenço do Oeste. Meu primeiro emprego foi como garçonete. Né? Ajudei a servir nas mesas dos restaurantes, não tenho vergonha de dizer isso. Mas o meu primeiro emprego, recebendo meu dinheiro mesmo, foi numa loja de máquinas de escrever, a Patomac. Como é que isso aconteceu? Eu tinha 15 anos, eu estava servindo as mesas e eu sempre dizia para o meu pai que eu não queria depender dele, para o meu pai adotivo, né? Naquela época já era adotado. Que eu nunca queria depender deles, eu queria saber de onde vinha o dinheiro, né? Porque eu queria ter meu emprego, eu queria trabalhar, eu queria me sustentar. Aí o pai disse, não, você vai ficar aqui ajudando nós no hotel, sempre aquela coisa que o filho tinha que ficar sempre do lado dos pais, casar e tudo, e estar junto com eles. Aí eu servindo as mesas, eu cheguei, ele estava conversando com o senhor, daí o senhor disse assim para o meu pai, nós estamos para abrir uma máquina, um escritório para venda de máquinas aqui em São Lourenço do Oeste, eles eram de Pato Branco, e nós precisamos de alguém para administrar essa empresa, cuidar, né? Aí eu escutei, eu disse pro pai, deixa eu trabalhar. O pai disse, não, imagina, você com 15 anos, você tem que ficar aqui com a gente e tal. Eu disse, não, pai, eu quero ver de onde vem o dinheiro. E aí o gerente da loja olhou para mim e disse, seria uma honra para nós ter a sua filha, pois a gente já conhece a família, uma família que dá para confiar. E a empresa Patomac, que era o nome da empresa, era de Pato Branco, e eles não estariam sempre presentes ali. E ali eu comecei o meu primeiro emprego e ali foi onde vendi a primeira máquina Olivetti, nunca vou me esquecer, que era uma máquina elétrica e que tinha o corretivo que apagava. Então, para você ver como é diferente, hoje a gente tem o celular, a gente vai lá, o computador e consegue apagar. Naquela época nós tínhamos, então, era um corretivo, né, uma fitinha, onde a pessoa errava, quando escrevia, voltava e clicava em cima e ela apagava a frase. Era elétrica, então essa é uma história do meu primeiro emprego que eu tive. Vamos avançar um pouquinho na nossa conversa, vereadora, e falar sobre a época que você foi voluntária na Rede Feminina de Combate ao Câncer por 14 anos. Segundo a senhora, foi nesta experiência que aprendeu a olhar para o outro e perceber que o nosso problema, muitas vezes, é pequeno perto de uma mulher que está com câncer. Conta para nós como que foi todo esse trabalho desenvolvido na Rede Feminina e principalmente como você adentrou no voluntariado. Então, quando eu comecei na Rede Feminina foi em 2004. Eu trabalhei no BESC, Banco do Estado de Santa Catarina, antes de vir para a Rede Feminina. Em 2004, quando eu saí do banco, eu disse, eu quero fazer algo em prol das pessoas, né? Eu já fazia, mas não era o suficiente ainda. E várias vezes eu fui convidada pela Raquel em Memória, que era uma voluntária da Rede Feminina, só que nunca achava tempo para estar à frente desse trabalho voluntário. Em 2004, quando eu saí do banco, em janeiro, em março eu procurei a Rede Feminina de Combate ao Câncer. E eu fui lá, eu disse que eu queria ser voluntária da rede. Em março a gente teve a primeira reunião, no dia 17 de março, com todas as voluntárias. E eu participei dessa reunião e nessa reunião eram formados grupos de trabalho, onde cada voluntária iria trabalhar. E eu sempre quietinha lá no canto, porque achava que não era o momento de eu estar me envolvendo em algum grupo de trabalho, pois estava chegando naquele momento. E eles precisavam de alguém para trabalhar no social. E o social é um
projeto que tem dentro da Rede Feminina, onde a gente trabalha várias ações envolvendo hoje a comunidade e a população. Aí eu quieta, cada vez mais quieta, me encolhendo no cantinho, e daí eles disseram, mas tem uma voluntária nova que quem sabe se identifique com esse setor do social. Daí eu disse, bom, agora chegou minha vez. Então eu ergui a mão, eu disse, estou disponível para trabalhar no social, sim. Nem imaginava o que era o social, pois estava chegando naquele momento na Rede Feminina. Mas eu disse sim, eu vou conhecer e vou dar o máximo de mim no social. E ali a gente começou a trabalhar juntamente com as demais voluntárias, né, onde o social eu aprendi muito, principalmente com a comunidade, né, com as entidades que a gente tem envolvendo todo mundo para buscar recurso para manter a entidade, para manter os grupos que a gente tinha, que era o grupo das mastectomizadas, onde a gente fazia várias ações com esse grupo, que o grupo das mastectomizadas são das mulheres que já passaram pelo câncer e precisam ter um olhar especial, que é fazer ações, né, ter um cuidado todo especial com elas, com fisioterapia, com outras ações que a gente realizava. E daí eu fiquei 14 anos na Rede Feminina fazendo trabalho voluntário, fui presidente, fui vice-presidente da Rede Feminina, fiz parte também da rede estadual do estado de Santa Catarina, onde a gente visitou as 89 redes femininas que existem hoje no nosso estado. E na Rede Feminina, quando eu fui presidente da Rede Feminina, a gente tinha um objetivo, que era dar continuidade ao trabalho que lá estava sendo realizada e fortalecer cada vez mais o atendimento às mulheres que tinham câncer. Então, o meu trabalho com as mulheres não é de agora, há anos que a gente vem lutando pelos direitos das mulheres, pois a gente sabe que a mulher com câncer precisa, sim, ser olhada com um olhar especial. E quando eu completei 14 anos que eu resolvi sair, para mim foi difícil, né? Pois foi várias mulheres que a gente atendeu. Passei por momentos difíceis, sim, passei. Foi lá dentro onde é que eu aprendi, que eu sempre dizia que tudo que viesse para mim, nós éramos em 100 voluntárias, eu iria guardar sempre o que era de melhor. E o que eu não quisesse que fosse algo que não fosse para trazer o melhor para aquelas mulheres, eu ia ouvir pelo um ouvido e sair pelo outro. Mas o meu trabalho lá, eu posso dizer que aprendi a olhar as pessoas de uma maneira diferente, pois muitas vezes a gente reclama tanto da nossa vida, né? Qualquer dorzinha que a gente tem, a gente já reclama, já nos dá uns desânimo. E foi lá onde que eu aprendi a olhar para o outro e saber que a dor do outro muitas vezes é tão pior que a minha e eu reclamo tanto. Reclamo tanto da vida, que será que precisa eu reclamar tanto desse jeito? Se sempre tem alguém pior que a gente, passando por momentos que jamais, quem quer um câncer na vida? O câncer não escolhe cor, não escolhe idade, não escolhe raça. E ele chega tão silencioso na nossa vida. E muitas vezes as mulheres chegavam lá para nós assim, ó, sem chão, pois receberam a notícia que estão com o câncer. E naquele momento a gente tinha que estar preparada para acolher essa mulher, abraçar ela e dizer, nós estamos aqui por ti. E a gente vai te ajudar a superar o câncer. Então, André, eu só digo assim que foi a melhor escola da minha vida foi a Rede Feminina, onde eu aprendi muito. Aprendi a não julgar e entender a dor do outro. Vereadora, continuando o nosso bate-papo, o seu pai adotivo foi prefeito da cidade catarinense de São Lourenço do Oeste. Ou seja, a política já estava na sua vida desde muito jovem. Mas quando foi que a senhora decidiu entrar para a política de verdade? Então, meu pai foi prefeito, bem como colocou já o André, em 1973, na cidade de São Lourenço do Oeste. Ali eu aprendi muito com ele, que ele fazia esse trabalho de olhar para as pessoas, de procurar fazer o bem para o próximo. E quando eu saí da Rede Feminina, que daí eu também participei da AMA, da APAI, dos bombeiros, também a gente foi voluntário nessas entidades também. E comecei na Secretaria de Assistência Social,
antes de estar na Secretaria de Assistência Social, também fui convidada na primeira eleição do Antídio para ser vice dele, mas como eu não me senti preparada para tal, eu disse não. E ali na Secretaria de Assistência Social, a gente percebe que sim, a gente precisa cada vez mais fazer mais para a nossa população, fazer mais para a nossa comunidade. E ali a gente percebe que, continuando na vida que a gente está, né, André, somente sendo alguém dentro da assistência e não estando à frente de um cargo onde você pode cobrar mais do executivo, buscar mais políticas públicas para que venham fazer a diferença na vida das pessoas, foi ali que eu percebi que sim, eu podia estar à frente do legislativo e procurando cada vez mais melhorar a vida das pessoas, que eu sempre digo, as pessoas são o nosso maior patrimônio que a gente tem hoje. Vereadora, a Vanessa tem uma pergunta para você. Quais as principais causas defendidas na Câmara de Vereadores? Então, hoje, a minha principal causa hoje defendida na Câmara de Vereadores, desde que a gente criou a Procuradoria da Mulher, são as mulheres, né, vítimas de violência. Porque quando a gente fala de mulher vítima de violência, a gente não está falando somente da mulher. A gente está falando da família. Ali envolve criança, idoso e adolescente. E pessoas com deficiência. Que a gente sabe, eu tenho um irmão que é deficiente, que é o Sejanes, né? Que muitas vezes as pessoas com deficiência não são vistas como precisam, né? Então, muitas vezes a gente só olha para aquela pessoa que é normal, que não precisa de um cuidado especial. Então, a minha pauta principal sempre foi as pessoas, mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência, crianças e idosos. Vereadora, ainda sobre a política, a Isabelle tem uma pergunta. Vereadora Nina, qual é o seu maior sonho na política? O meu maior sonho na política é ter um mundo cada vez melhor, onde as pessoas venham trabalhar as causas em comum como um todo, né? Por exemplo, hoje estamos eu e a vereadora Cirlei ali, a gente trabalha não siglas partidárias, e é isso que eu penso que cada vez mais a gente deveria trabalhar, não as siglas partidárias, e sim projetos que venham fazer o bem para a nossa comunidade como um todo. Quanta história sobre a vereadora Nina nós ouvimos no programa de hoje, mas queremos conhecê-la um pouquinho mais. Nessa parte do programa, vereadora, nós propomos um bate-bola entre os vereadores mirins e a vereadora. Podemos começar? Uhum. Perfeito. Vereadores mirins estão afiados para o bate-bola de hoje? Que bola é essa? Então vamos lá. Depois desse sim deles, vamos começar o nosso bate-bola. Vereadora, na nossa proposta agora de bate-bola, os mirins fazem uma pergunta e a vereadora pode responder com apenas uma palavra, tá? Então, vamos começar? Helena. Cor. Rosa. Signo. Virgem. Rede feminina. Vida. Procuradoria da Mulher. Acabar com a violência. Seu irmão Sejanes. Para mim é tudo. Pais adotivos. Inspiração. Pais biológicos. Amor. Política. Futuro. Amor. Amor. Kelly, minha filha. Futuro. Ter um mundo melhor. Esta parte da entrevista, vereadora, é muito reveladora e principalmente porque a gente consegue, através do bate-bola, trazer outras perspectivas e informações da vereadora para as pessoas que nos acompanham. Vereadora Nina, nós agradecemos a sua disponibilidade e passamos a palavra para que a senhora deixe a sua mensagem final para que todos que estão nos acompanhando possam conhecer um pouquinho mais sobre a vereadora. É difícil, eu não gosto muito de estar falando, né, entrevista principalmente,
Mas a minha mensagem que eu quero deixar aqui para as pessoas hoje, para que a gente continue buscando sempre o melhor para as pessoas, que a gente tenha um futuro onde os nossos adolescentes tenham um estudo, uma formação que dê para eles conhecimentos, principalmente hoje nesse mundo que a gente vive e que a gente precisa assim, cada vez mais falar com vocês sobre perspectiva, sobre futuro, né? E a minha mensagem hoje, André, eu queria ter falado muito mais, que depois você começa a pensar de tudo que se falou, né? E quantas coisas eu passei na minha vida que hoje não revelei aqui. E eu não gosto muito de ficar lembrando muitas coisas, né? Mas é importante a gente, esse momento aqui, eu quero agradecer muito à Câmara de Vereadores, essa oportunidade que a gente está tendo aqui com vocês. Agradecer a toda a população jaraguaense por tudo o que tem me proporcionado, né? Esse trabalho meu voluntário na Rede Feminina, que marcou muito a minha vida. E dizer que sim, a gente é capaz, basta querer. Vamos em busca dos nossos sonhos. O não a gente já tem, vamos em busca do sim sempre. Obrigado, vereadora, pela entrevista e pela participação no programa Fala Vereador. Obrigado, mirins, por terem aceito este programa. Encerramos aqui mais um programa Fala Vereador. A todos que nos acompanham, muito obrigado pela sua audiência. Lembro que todos os programas Fala Vereador estão disponíveis nas nossas redes sociais. Além de assisti-los, você pode compartilhar com seus amigos e familiares. Curtam as nossas publicações, deixem a sua mensagem ou façam perguntas para a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Um grande abraço a todos e até mais!